Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, alunos do EJA Etapa 7, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens aqui do canal Educação. Nesse sábado letivo, nós vamos substituir a professora Flávia. Os sábados letivos, gente, são sempre sábados que a gente remaneja aí conteúdos já trabalhados anteriormente no bimestre pelos professores durante as aulas normais durante a semana. Como a aula de hoje é relativa à terça-feira, a gente vai trazer para vocês os conteúdos trabalhados em oficina de língua portuguesa. E a gente trouxe para reforçar, revisar e retomar aí esses conteúdos, um conteúdo muito interessante, lendas piauienses, né? O texto lenda, gente, é um texto muito interessante, porque faz parte aí desse processo de construção coletiva, relacionado principalmente aos elementos culturais. Você que está nos 224 municípios da nossa cidade, ou do nosso estado, nós temos aqui em Teresina, capital do Piauí, uma lenda muito aterrorizante, né? Um jovem que, por agredir a própria mãe, é transformado em um ser disforme que habita o nosso principal rio, né, que corta o nosso estado, um rio de identidade piauiense, que é o rio Parnaíba, e é o terror, né, de moças e donzelas, né? Tá aí a ilustração do Cabeça de Cuia, né? É um personagem muito conhecido do nosso folclore e é um personagem que representa uma das modalidades de lendas do nosso Piauí, tá? É claro que a gente tem em 224 municípios, lógico, nós vamos ter várias representações lendárias importantes que são necessárias. Bom, mas antes da gente trazer as lendas, né, e o recorte dessas lendas, vamos falar um pouquinho do texto propriamente dito, né? O que são lendas? Como eu disse para vocês, é a produção coletiva do imaginário, dessa superstição, desses aspectos folclóricos, daquilo que seria cultura imaterial, né? O conhecimento que a gente tem em torno das vivências que nós temos no mundo e das interpretações que também nós fazemos do mundo. As lendas, elas são muito populares, porque elas nascem do coletivo. São externadas de forma oral, ninguém tem o registro. Perdão, aqui, deixa eu voltar aqui. Porque eu esqueci aqui da canetinha. Ninguém tem um registro dela escrito, até porque a sua transmissibilidade acontece através dessas possibilidades relacionadas à oralidade. Elas explicam acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, né? Geralmente, elas são aplicações de recursos moralizantes muito comuns em sociedades anteriores às nossas, né? Havia sempre essa situação de culpabilizar ocorridos, né? E tentar barrar essa ocorrência através desses elementos sobrenaturais. Veja lá o caso do Cabeça de Cuia. Agressão gratuita à mãe, né? A violência contra a mulher, né? Já que ele se insatisfaz por conta da pobreza e da miséria e acaba tendo uma reação violenta contra uma figura feminina que é a sua própria mãe. E aí tem os valores éticos, tem os valores morais que precisam ser ensinados. E o fato dele ser, entre aspas, punido com essa deformidade e esse banimento da sociedade ao se transformar num monstro que habita as águas, né, que fica submerso, tem todos esses elementos relacionados aí a essas questões importantes, né? Serve de freio para o comportamento do coletivo, já que dentro dessas narrativas, aquele aspecto da lição, né, que se aprende com essas histórias, poderia ser entendido como esse recado,
né, do banimento social por quem pratica essas atrocidades, tá? Então, gente, tem sempre realidade e fantasia. Não vamos dizer aqui que nós não vamos encontrar a realidade. Fatos como essa ocorrência, né, de violência contra a mulher ou contra a família, né, até uma questão mesmo de um filho, né, assassinando os próprios pais, fazem com que a gente possa imaginar aí essa espécie de elemento que acabaria exemplificando algo que a sociedade não poderia cometer. E o fato dele se transmutar, né, se transformar em um monstro, perder a sua capacidade humana, isso aqui, gente, é pura fantasia, né? Ninguém vira bicho e sai ali como um bicho habitando outro tipo de habitat. Mas como aparece o imaginário, né, o que a gente chama do maravilhoso fantástico, as lendas, elas são possibilidades da gente misturar esses dois contextos, tá? As características de uma lenda são a presença de personagens reduzidas. Lá na Cabeça de Cuia, a gente tinha o quê? Somente o Crispim, que é o personagem principal, o Cabeça de Cuia, e a sua mãe. E muitas vezes essas personagens, elas só têm o protagonista e um personagem social. Coletivo ou social, como é o caso da mãe do Crispim. Ela não tem nome, ela é a mãe do personagem, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos. São ligados à cultura popular e sofrem alterações ao longo do tempo. E podem, inclusive, gente, dentro desse aspecto macro que a cultura